Bom, mais informações sobre o metrô, a suspensão da greve e a demora na abertura das estações. Gentilmente nos atende agora o secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi. Mais uma vez, secretário, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia a todos que participam conosco na Jovem Pan. É um prazer poder estar aqui esclarecendo a todos os cidadãos. Secretário, claro que ainda bem não tivemos greve, a situação ia ser muito mais difícil hoje, mas a pergunta é por que esse acordo só saiu de madrugada e isso, claro, causou reflexos, porque muitos funcionários nem foram trabalhar, muitos nem sabiam que esse acordo tinha sido fechado. Por que tão em cima da hora, secretário? Tiago, foi uma nítida inflexão, uma inflexibilidade por parte do sindicato. Por mais de 6 vezes, propostas foram apresentadas para que pudéssemos chegar a um acordo entre o metrô e o sindicato dos trabalhadores, dos metroviários. O metrô, assim como todas as empresas, no momento de uma crise como essa, que é uma crise de saúde, uma crise sanitária, e que provoca consequências sem precedentes na economia, que tem uma redução de 72% em média do número de passageiros nos últimos 130 dias, que todas as nossas operações que são concessionadas, como lojas, as estações, os shoppings, que são receitas não tarifárias, que foram reduzidas a praticamente zero, precisa sim ser fato de revisão. Benefícios que estavam sendo discutidos, que era motivo desses acordos, de propostas que entre as partes seriam e foram colocadas na mesa para que nós pudéssemos, então, reavaliar benefícios, aqueles que estavam acima da média do mercado entre empresas públicas e privadas. Portanto, como toda e qualquer empresa, como toda e qualquer tratativa, ela é sempre dura, é sempre complexa, mas jamais imaginaríamos que uma decisão descabida, irresponsável e completamente de oportunismo político de um movimento grevista pudesse ser decidida em meio a uma pandemia do novo coronavírus. Uma pandemia onde nós já temos mais de 21 mil mortos aqui no estado de São Paulo, onde nós queremos salvar vidas, proteger as pessoas no sistema de transporte público e paralisar o metrô, que é o maior sistema de transporte das pessoas que moram na cidade de São Paulo, é algo impensável, sobretudo em um momento de pandemia, que é o qual eu menciono. Secretário, bom dia. Quem fala aqui é a Kalina. Justamente por isso, né, como essas tratativas saíram tarde, a decisão saiu tarde também, vocês se prepararam para não sobrecarregar os outros meios de transporte, metrô, o trânsito de São Paulo, para que não houvesse aglomeração e justamente esse risco para a Covid-19? Quais foram as alternativas para não prejudicar mais ainda a população? Kalina, um bom dia. Primeiramente, nós celebramos esse acordo abrindo mão das nossas posições. Tudo pelo cidadão, pela cidadã que trabalha, que precisa do metrô para ir trabalhar, que não tem opção. Sobretudo no momento em pandemia, momento que a gente fala em evitar aglomeração, no momento que a gente fala em combater o coronavírus. Dessa forma, o governo do estado, quando percebeu que era uma decisão colocada, que haveria sim a paralisação, esse risco nós não poderíamos correr. Dessa forma, fizemos a proposta, certo, aonde foi ali essa tratativa, chegando a um acordo, ao qual o sindicato decidiu realizar uma assembleia virtual, onde eram mais de meia-noite. Essa votação acabou por mais de 1h da manhã, e onde eles, os sindicatos, foram comprometendo a colocar todos os trabalhadores nas suas funções para que nós tivéssemos um dia normal de operação do metrô. Essa era a parcela de responsabilidade do sindicato. Nós acreditamos porque cumpriríamos a nossa parte, assim como eles deveriam cumprir a parte deles, para que o metrô tivesse hoje, a partir das 4h40, na terça-feira, dia 28 de julho, todas as estações abertas, todos os trens operando e transportando os mais de 1.400.000 passageiros, como foi no dia de ontem, que não colocasse em risco o transporte, mas, sobretudo, a saúde das pessoas que utilizam o metrô no dia a dia. Ô, secretário, nosso tempo infelizmente está esgotado, mas eu faço rapidamente 2 perguntas em uma. Primeiro, se havia essa possibilidade de greve, por que o sistema Paese já não estava acionado para atender essa demanda inicial, já que as estações abriram um pouco mais tarde? E a segunda questão é a seguinte, o que garante que esse acordo que foi fechado de madrugada não vai render mais greves lá para frente, ou vai evitar mais greves lá para frente? Tiago, primeiramente, o sistema Paese ele havia sido acionado depois, quando houve o comprometimento para que toda a operação ela fosse normal no dia de hoje, ele foi desativado. Portanto, a operação de contingência na CPTM da mesma forma que havia sido organizada, assim como a SPTrans.
quando houve esse comprometimento de que todos os trabalhadores estivessem nas suas funções para que nós pudéssemos operar todas as linhas do metrô no dia de hoje, assim nós acreditamos que ocorresse a partir das 4h40, onde eu estou aqui no Centro de Controle e Operações do Metrô, observando desde então. Então nós acreditamos que esse acordo que fora feito atendendo aos desejos e aos anseios do Sindicato dos Metroviários, que é acima da média de mercado do setor privado, do setor público em todo o Brasil, mas que não coloca em risco um momento como esse, o transporte público do cidadão, do trabalhador da cidade de São Paulo, nós acreditamos que a responsabilidade, que o sentimento de humano não permita mais qualquer tipo de discussão sobre um movimento grevista por parte do Sindicato dos Metroviários. Secretário, e só para fechar com a situação nesse momento, não há mais qualquer problema para que os passageiros ingressem nas estações e o fim da tarde também, a situação normalizada? Bem, as estações estão operando em todas as linhas com toda a normalidade. Agora é importante registrar que não temos ainda todos os trens operando, o que permite que o intervalo entre os trens seja menor. Nós acreditamos que nos próximos minutos nós tenhamos os operadores de trens já posicionados, já atuando e que todas as linhas tenham intervalo entre os trens com a normalidade, seja no horário de pico, seja no horário de vale, e que à tarde teremos sim, assim como todos os próximos dias, a operação das linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 4 amarelas, 5 lilás e a 15 prata operando normalmente para os trabalhadores, para os cidadãos da cidade de São Paulo. Secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. Obrigado, secretário. Bom trabalho. Até a próxima. Obrigado a vocês e até uma próxima.